Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Lenning, sou perito criminal aqui do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul e também sou mentor aqui na plataforma do Mapa Concurso. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de trazer algumas dicas para quem vai estudar o tópico sobre estrutura atômica e classificação periódica. Esse tópico, geralmente, aparece no conteúdo programático dos editais, né, para concurso de perito criminal, geralmente na parte de química básica, né, ou de química geral, dependendo de como vem ali no edital. Tá? Ele é um tópico, assim, não é tão relevante, não costuma ser tão cobrado em prova, mas ele é importante para o entendimento de outros tópicos que vêm a seguir ali, né, se for seguir um livro didático ou até mesmo o conteúdo programático do edital. Então, é um tópico base para o entendimento de vários outros tópicos, tá? Bom, então, a primeira coisa, né, que a gente precisa saber, que envolve o conteúdo desse tópico, seria conhecer o básico, né, de cada modelo atômico. Então, a gente sabe que ele foi uma evolução, né, de um modelo bem simples, né, começando com um modelo de Dalton, que é da bola de bilhar, e depois foi evoluindo, né, descobrindo algumas novas partículas que apresentam ali dentro do núcleo, ou até mesmo na eletrosfera do átomo. Então, esses modelos foram evoluindo e isso deve-se a cada descobridor, né? Então, é importante saber quem é, né, quem são esses descobridores, né, os nomes deles, e quais partículas ou qual informação a mais ele trouxe, né, para o entendimento do modelo atômico, tá? Então, essa é a parte principal. Um bom modo, né, de tu memorizar essas informações, né, seria, então, utilizar algum recurso de memorização. No caso aqui, seria adequado um mapa mental, né? Então, você faz um mapa mental com todos os modelos, toda a evolução desses modelos, e os nomes, né, dos descobridores, e também qual foi a partícula que cada um deles descobriu, né, agregou ali no modelo atômico. Uma outra coisa muito importante dentro desse conteúdo, né, é saber diferenciar alguns valores numéricos. Quais seriam esses valores numéricos? É o número de massa, né, que é trazido na tabela periódica, o número atômico, o número de elétrons que esse átomo vai ter, e também conseguir calcular, né, por meio de algumas informações que vão ser dadas nas questões, né? Então, se ele dá, por exemplo, tem tantos número de elétrons, tantos número de prótons, qual seria, então, o número de nêutrons, né, desse elemento, né, visto que ele dá também a massa desse elemento. Então, trabalhar esses números, né, esses conceitos que a gente tem de cada elemento químico e, claro, inclusive, né, trabalhar os conceitos de isótopo, isóbaro, isótono e isoeletrônico, né, para obter essas informações, porque a questão ele pode trazer, dois elementos são isóbaros e possuem, sei lá, número de nêutrons tanto, qual seria, então, o número, né, de prótons, né, qual seria o número atômico desses elementos, tá? Então, saber utilizar esses conceitos, né, para obter essas informações. Outra coisa muito importante é essencial saber fazer a distribuição eletrônica, né? Utilizando aquele diagrama de Linus-Pauling. Então, você vai ter que ser capaz de pegar um elemento químico, ver qual o número atômico, né? Ou seja, o número de prótons que esse átomo tem. Consequentemente, é igual ao número de elétrons, né? Quando aqueles elementos, né, estão na tabela periódica, eles são elementos neutros, mas eles não possuem cargas. Então, com esse número de elétrons, você é capaz de fazer essa distribuição eletrônica, né? Então, seguindo, então, o diagrama de Linus-Pauling. Isso é muito importante, tá? Principalmente depois, quando a gente vai tratar das ligações químicas, né? Então, alguns elementos eles vão ter capacidade de receber elétrons e outros de fornecer elétrons, né? E isso, então, faz com que alguns elementos eles façam as ligações químicas, tá? Outra coisa importante é saber o critério utilizado para a classificação de tabela periódica atualmente. A gente sabe que foi modificando ao longo do tempo, né, como esses elementos eram classificados na tabela periódica. E é interessante, né, algumas provas de concurso hoje em dia pedem, né, qual seria o critério utilizado hoje em dia, né, para fazer a distribuição na tabela periódica. Na tabela periódica, né, principalmente saber os nomes das famílias, né, que temos ali, né, então os alcalinos esterosos, né, os halogênios, né, assim por diante. Saber, né, algumas, digamos assim, características de cada família, né, o que esses elementos ali nessa mesma família têm em comum, né, o que significa, né, ser de uma família na tabela periódica, né? Seria o compartilhamento de algumas características em comuns que ele tem. Quais seriam essas características de cada família, tá?
Além das famílias, né, também, claro, saber o conceito de períodos, né, e saber analisar, por exemplo, a questão fala assim, um elemento está pertence ao quarto período da tabela periódica na família tal. Então, saber tentar localizar onde esse elemento está, porque ele pode pedir algumas características desse elemento, né? Por exemplo, ele é um metal ou ele não é um metal, ele costuma fazer ligação iônica, né? Então, algumas características ele pode ser dado na questão a partir do lugar da onde ele se encontra dentro da tabela periódica, tá? Outra coisa importante seria as propriedades periódicas dos alimentos, né? Então, por exemplo, a afinidade eletrônica, né? Saber como ela aumenta num período, a gente sabe que ela vai aumentando ao longo do período, então pode ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? Eletronegatividade é um outro conceito, né? O raio atômico, né? Como ele se comporta dentro de uma família, dentro do período, né? Se ele aumenta, se ele diminui. E saber comparar, né, algumas propriedades entre dois elementos, dependendo de sua base, na sua posição, né, dentro da tabela periódica, né? Então, por exemplo, ele vai te dar duas localizações, saber, por exemplo, qual vai ter maior raio, qual vai ter a maior energia de ionização, qual vai ter a maior eletronegatividade. Então, são essas perguntas que eles podem fazer em relação a dois elementos, né, localizados ali dentro da tabela periódica, tá? E, por fim, também conhecer, então, as propriedades aperiódicas, né? Podemos citar aqui, então, a dureza e o calor específico nas quais os elementos têm, tá? Então, essas seriam as principais informações que vocês precisam ter dentro do conteúdo, né, desse tópico aí de tabela periódica e dos modelos atômicos. Essa última parte aqui, principalmente, né, das propriedades periódicas, é interessante fazer desenhos, né, de várias tabelinhas, e mostrando assim com flechinhas, né, o raio cresce de baixo para cima, de cima para baixo e assim por diante, né? Realmente para conseguir memorizar essas informações que são bem recorrentes em provas, certo? Então a dica de hoje nesse tópico seria isso. Espero que tenham gostado. Se vocês precisam dicas de estudo de um outro tópico, né, deixem aí no comentário, né? Curtam e compartilhem esse vídeo e sigam aí o nosso canal do Mapa Concurso, tá? Então até o próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.